Às vezes a vida parece injusta. Você trabalha duro, faz tudo certo e ainda assim nada muda. Você se esforça, espera resultados, mas só recebe silêncio. Então se pergunta: de que serve seguir se nada melhora? Mas o que você não sabe é que justamente quando sente vontade de desistir, é quando suas raízes começam a se fortalecer. Fique até o final, porque esta história mostrará que a constância nem sempre grita. Às vezes só sussurra. Continue, você já está quase lá. Havia uma vez numa aldeia cercada de montanhas e campos dourados, um homem chamado Arthur. Tinha 40 anos, mãos endurecidas pelo trabalho e um olhar cansado que um dia brilhou com esperança. Desde jovem havia sonhado em construir uma pequena oficina onde ensinaria outros seu ofício, entalhar madeira. Mas com o passar do tempo, a vida parecia empenhada em colocar obstáculos. As chuvas arruinavam seu trabalho, as vendas caíam e cada amanhecer se sentia igual ao anterior. Cada manhã saía antes do sol, cruzando o mesmo caminho empoeirado, com o coração cheio de vontade, mas os bolsos vazios. Talvez amanhã melhore, repetia para si, ainda que esse amanhã nunca chegasse. A aldeia inteira o conhecia por seu esforço, mas também por sua sorte esquiva. Uma tarde, enquanto o céu ardia em tons alaranjados, Arthur se deteve diante de sua oficina meio vazia. As lascas de madeira cobriam o chão como testemunhas mudas de sua luta. Sentou-se diante da porta, observando como a fumaça das chaminés alheias subia ao céu. Todos pareciam avançar, menos ele. Sua esposa, Mira, saiu com uma xícara de chá quente e ofereceu em silêncio. Não era preciso dizer nada. Ambos sabiam que o cansaço não era só físico. Era aquela sensação de haver dado tudo e ainda assim não ver frutos. Talvez não nasci para isto, murmurou ele olhando suas mãos. Ou talvez você esteja mais perto do que imagina, respondeu ela com voz suave. Aquela noite mal dormiu. O vento golpeava as janelas e cada ruído parecia lembrar seus fracassos. Trabalho, tento, falho. Volto a tentar e falho outra vez. Seus pensamentos eram um eco constante. Ao amanhecer saiu sem rumo. Caminhou pelas trilhas do bosque até que os sons da aldeia se desvaneceram atrás dele. No peito levava uma mistura de raiva, cansaço e um medo silencioso. O medo de haver desperdiçado sua vida. Parou junto a um rio. A água corria tranquila, como se não conhecesse a pressa. Arthur lançou uma pedra e observou as ondas que se expandiam lentamente. Naquele reflexo, viu seu próprio rosto cansado, vencido, mas ainda com uma fagulha diminuta que se negava a se apagar. Então, algo o distraiu. Ao longe, sob uma grande árvore, um ancião estava sentado com uma cesta de frutas ao seu lado. Parecia esperar algo ou alguém. Havia uma calma em sua presença, que contrastava com o turbilhão dentro de Arthur. Sem saber por que, começou a se aproximar. O ancião levantou a vista quando viu Arthur se aproximar. Sua barba era branca como cinza, e seus olhos profundos, como se guardassem séculos de histórias. Vestia uma túnica simples e tinha as mãos cheias de terra, como quem vive mais perto da natureza que das palavras. Bom dia, disse Arthur sem saber bem por que havia interrompido seu caminho. O ancião sorriu. Bom dia, filho. Pareces cansado, mas não do corpo, e sim da alma. Senta-te. Arthur obedeceu. O ancião lhe ofereceu uma fruta recém-cortada e o silêncio entre ambos se encheu com o murmúrio do rio e o canto distante dos pássaros. Como sabe? Perguntou Arthur. Porque assim chegamos todos alguma vez, respondeu o velho com serenidade. Cansados de dar sem receber, de esperar sem ver. O vento moveu suavemente as folhas da árvore sob a qual estavam. Uma brisa fresca cruzou o rosto de Arthur e, pela primeira vez em muito tempo, respirou sem pressa. Tenho trabalhado toda a minha vida, começou. Dia e noite. Tenho feito o melhor que posso, mas não avanço. É como se a vida zombasse de mim. E o que é avançar? Perguntou o sábio. Arthur o olhou surpreso, pois conseguir o que se deseja, ver os frutos do esforço. O ancião sorriu com doçura.
Então acreditas que o valor de teu caminho depende só do fruto? Mas dize-me, o que acontece se a semente demora a brotar? Perde seu valor? Arthur baixou o olhar. Não soube o que responder. O ancião tomou um galho seco do chão e começou a desenhar linhas sobre a terra úmida. A maioria dos homens, filho, vivem como rios impacientes. Querem chegar ao mar sem entender que a força da água está em sua constância. Quando uma rocha se interpõe, o rio não se detém, tampouco se queixa. Só segue fluindo uma e outra vez até abrir seu próprio caminho. Arthur escutava em silêncio. Cada palavra parecia entrar em seu peito e ficar ali suspensa. O ancião se levantou lentamente, apoiando-se em seu cajado. Vem, quero mostrar algo. Caminharam por uma trilha coberta de folhas secas até chegar a uma pequena parcela de terra. Havia sulcos, mas não brotava nada. Aqui tenho semeado há 5 anos, disse o ancião. Cada dia venho, tiro as ervas daninhas, rego a terra e espero. 5 anos. E ainda não cresceu nada? Perguntou Arthur assombrado. Nada que se veja, respondeu o velho com um sorriso sereno. Aquela frase lhe pareceu mais profunda que qualquer sermão ou conselho que houvesse escutado. Eu lhes digo o mesmo. Antes de ver a flor, deves aprender a cuidar da raiz. O silêncio que seguiu não foi incômodo. Foi um silêncio que ensinava. Arthur ficou olhando a terra como se de repente compreendesse que sua vida também estava naquele processo invisível, crescendo sob a superfície sem que ele notasse. O sol começava a baixar e o ancião o olhou com ternura. Volta amanhã. A constância não se aprende num dia, disse. E assim começou o primeiro dia de algo que Arthur ainda não compreendia, mas que muito em breve transformaria sua vida. Ao amanhecer do dia seguinte, Arthur voltou à árvore. O ancião já o esperava, moendo folhas secas dentro de uma vasilha de barro. O ar cheirava a terra úmida e a calma. Voltaste, disse o sábio com um sorriso. Isso já é um começo. Disse que me ensinaria algo, respondeu Arthur. Sim, assentiu o velho, mas antes devo saber se estás disposto a aprender. Arthur franziu o senho. Tenho trabalhado toda a minha vida. Se algo sei, é o que custa esforçar-se. O ancião o observou em silêncio alguns segundos e então perguntou. E também sabes esperar? Aquela pergunta caiu como pedra na água. Arthur não respondeu. O sábio se levantou e o guiou até a beira do bosque. Ali, entre os arbustos, se erguiam plantas de diferentes tamanhos, algumas altas e fortes, outras apenas brotando do solo. Olha estas plantas, disse. Todas receberam a mesma água, o mesmo sol, o mesmo cuidado, mas não todas cresceram igual. Por que acreditas que acontece? Arthur pensou um momento. Talvez algumas sejam mais fracas. Não, respondeu o ancião. Algumas estavam formando raízes mais profundas antes de despontar. Seu crescimento não era visível, mas era necessário. O sábio tomou um pequeno broto entre os dedos. O bambu, por exemplo, pode demorar anos para se mostrar. Durante todo esse tempo, o jardineiro o rega sem ver nada. Muitos desistem, acreditam que fracassaram, mas quando finalmente brota, cresce mais alto que qualquer outra árvore. Arthur escutava com atenção. Então, meu esforço também está criando raízes? O ancião assentiu. Cada tentativa, cada dia que não desistes, fortalece algo dentro de ti. Não o vês, mas está ali. A constância não é insistir até cansar-se, mas permanecer até florescer. O vento soprou com suavidade, movendo as folhas. Parecia que a própria natureza confirmava suas palavras. Mestre, disse Arthur, e se alguém esperou tanto que já não lhe resta fé? Então é quando mais perto está da mudança, respondeu o velho com calma. A escuridão mais profunda sempre chega justamente antes do amanhecer. Por um instante, Arthur sentiu que o tempo se detinha. Aquela frase se cravou em seu peito como um farol na névoa. O ancião continuou. Não temas avançar devagar. Teme só deter-te. O rio não discute com a pedra, simplesmente segue seu curso e com o tempo a desgasta.
Assim age a constância, sem ruído, sem pressa, mas com propósito. Arthur baixou o olhar comovido. Pela primeira vez em anos, sentiu paz ao pensar que sua luta não havia sido em vão. O sol começava a se elevar, pintando o céu de ouro. Volta amanhã, disse o ancião. Cada dia que voltares, crescerás um pouco mais, ainda que não notes. Arthur assentiu. Sabia que aquele ensinamento não era só para aquele momento, mas para toda a sua vida. Passaram os dias, depois as semanas. Arthur voltava cada manhã à árvore do sábio. Aprendia a regar a terra, a limpar os sulcos, a observar sem impaciência. Mas com o tempo o entusiasmo começou a se desvanecer. A rotina se tornou silenciosa. Repetia os mesmos movimentos: regar, esperar, observar. E cada tarde regressava com as mãos vazias. As palavras do sábio ressoavam em sua mente, mas o coração começava a duvidar. Uma manhã nublada, o céu estava coberto de cinza. O ar cheirava a tempestade. Arthur se aproximou do campo e viu que parte da terra havia sido arrastada pela chuva da noite anterior. O trabalho de semanas parecia ter desaparecido. Caiu de joelhos com as mãos afundadas na lama. De que serve seguir? Murmurou entre lágrimas. Tento uma e outra vez e tudo desmorona. O sábio se aproximou sem dizer palavra. Colocou uma mão sobre seu ombro. A dor também faz parte do crescimento, disse com voz suave. Estou cansado, mestre. Talvez isto não seja para mim. Talvez nem todos nascemos para ver florescer nossos sonhos. O ancião respirou fundo. E acreditas que o bambu deixa de crescer só porque o solo é duro? Perguntou. Mas eu não sou um bambu, respondeu Arthur com amargura. Não, disse o sábio, mas tens algo que o bambu não tem, escolha. Podes desistir ou seguir plantando. Arthur se levantou encharcado de chuva, com o rosto coberto de terra e lágrimas. Olhou o céu que trovejava com força e gritou do mais profundo: Dei tudo o que tenho. Quanto mais devo resistir? O trovão respondeu com seu eco. O sábio se manteve em silêncio, olhando-o com ternura. Filho, ninguém sabe quanto falta. Só sei que se parares agora, tudo o que fizeste até hoje se perderá. Mas se continuares, algo novo começará a crescer, ainda que não o vejas. Por um momento, Arthur fechou os olhos. Sentiu o peso da chuva sobre seus ombros e o tremor de sua respiração. E ainda que uma parte dele quisesse desistir, outra, mais pequena, mas mais forte, lhe sussurrou: ainda não. Aquela tarde, enquanto o sol tentava abrir caminho entre as nuvens, Arthur voltou ao campo, limpou a terra, endireitou os sulcos e voltou a regar. Não porque acreditasse ver resultados, mas porque entendeu que o ato de seguir era em si mesmo um sinal de fé. Aquela noite o fogo crepitava dentro da pequena cabana do sábio. Lá fora, a chuva seguia caindo, golpeando o teto de folhas secas. Arthur, ainda com a roupa úmida, sentou-se diante do ancião sem dizer palavra. O sábio colocou uma vasilha de água sobre a mesa e observou-o com calma. Bebe, disse. Arthur tomou a vasilha com mãos trêmulas. A água parece igual todos os dias, verdade? Perguntou o sábio. Arthur assentiu. Mas quando uma gota cai, uma e outra vez sobre uma pedra, ao final a atravessa. Não porque seja forte, mas porque nunca se detém. O homem levantou a vista. E se essa pedra é a própria vida? E se, por mais que insista, nunca se abre? O ancião sorriu. Então a gota não terá fracassado. Terá aprendido a ser constante, e isso já a transforma. Porque a constância nem sempre muda o que tocas, às vezes muda quem és enquanto esperas. O fogo iluminou o rosto do mestre, marcando cada ruga como um caminho de experiência. Quando eras criança, te lembras quanto demoraste em aprender a caminhar? Continuou. Caías, choravas, levantavas. Se tivesses desistido, então, nunca terias dado um só passo na vida. Arthur suspirou. Talvez cresci e esqueci. Exato. Os adultos esquecem que o progresso não se mede em velocidade, mas em direção. O sábio tomou um punhado de sementes e deixou cair sobre a mesa. Vês estas sementes? Perguntou. Todas têm dentro a força de uma árvore, mas nenhuma floresce no mesmo dia.
Algumas necessitam chuva, outras calor e as mais sábias necessitam tempo. Levantou-se e abriu a porta da cabana. A tempestade começava a se dissipar. O ar fresco cheirava a terra nova. Vem, disse o sábio. Caminharam em silêncio até o campo. O amanhecer apenas despontava, tingindo o horizonte de tons rosados. Olha aquela montanha, disse o velho apontando uma silhueta distante. Sabes quantos séculos demorou para se formar? Cada pedra, cada grão de areia foi colocado pelo vento, a chuva e o tempo. Se a natureza não tem pressa, por que haverias de tê-la tu? Arthur observou em silêncio. A luz do sol começava a se refletir sobre o rio e por um instante compreendeu. A vida não se trata de chegar rápido, mas de permanecer. O sábio colocou uma mão sobre seu ombro. Às vezes a recompensa não está no resultado, mas na pessoa que te tornas enquanto esperas. A constância, filho, não promete caminhos fáceis, promete raízes profundas. O vento soprou movendo os galhos da velha árvore sob a qual se conheceram. O ancião o olhou com ternura. Regressa amanhã, disse, mas não por mim, e sim por ti. Cada dia que continues vindo, a terra te devolverá algo novo, mesmo se teus olhos ainda não o veem. Arthur assentiu. Pela primeira vez seu coração estava tranquilo. Entendeu que o verdadeiro crescimento nunca é visível no princípio, e que talvez justamente naquele silêncio sua vida já estivesse florescendo. Os dias se converteram em semanas e as semanas em meses. O sol nascia e se escondia sobre as mesmas montanhas, mas algo dentro de Arthur havia mudado. Já não despertava com pressa nem com ansiedade. Levantava-se antes do amanhecer, respirava fundo e agradecia o simples fato de seguir ali, de ter outra oportunidade para tentar. Cada manhã, caminhava até o campo com passo sereno. Às vezes, o céu estava limpo, outras vezes coberto de nuvens, mas já não importava. Havia aprendido que a chuva também alimenta, que até os dias cinzentos fazem parte do ciclo. Enquanto cavava a terra, escutava o eco das palavras do sábio. A constância não promete caminhos fáceis, promete raízes profundas. E com cada movimento de suas mãos, Arthur sentia que não só cultivava o solo, mas também seu interior. Uma tarde, o sábio o observava de longe. Sorriu ao vê-lo inclinar-se com respeito até a terra. Não era preciso dizer nada. O verdadeiro aprendizado não se mede pelas palavras, mas pelos atos repetidos com fé. Certa manhã, enquanto o orvalho ainda cobria as folhas, Arthur notou algo diferente. Um pequeno broto delgado e verde emergia da terra. Ajoelhou-se incrédulo. Durante um longo tempo, o olhou sem tocá-lo com os olhos cheios de lágrimas. Não era só uma planta, era a prova de que nada havia sido em vão. O sábio se aproximou e apoiou seu cajado junto a ele. Vês? Disse suavemente. Assim é como a vida recompensa quem não desiste, não com aplausos, mas com sinais pequenos, silenciosos, mas cheios de verdade. Arthur assentiu sem poder falar. Havia passado tanto tempo buscando resultados que esqueceu de desfrutar do processo. Agora entendia que cada dia de espera havia sido uma semente a mais em seu espírito. Aquela noite, enquanto o céu se enchia de estrelas, Arthur acendeu uma pequena lamparina diante de sua oficina, tomou a madeira que tinha guardada desde havia anos e começou a entalhar uma figura. Uma árvore com raízes profundas. Cada golpe de seu cinzel era uma oração, cada traço uma promessa. E enquanto o som do metal se misturava com o silêncio da noite, compreendeu que já não precisava provar nada ao mundo. O simples fato de seguir, de levantar-se mais uma vez, era sua vitória. Às vezes a vida parece injusta. Você trabalha, espera, esforça-se e nada floresce. Mas o que não vemos é que nesses silêncios a terra também está trabalhando. Passaram os anos e a aldeia mudou. Onde antes havia um campo vazio, agora se erguiam árvores altas que davam sombra e alimento. Arthur seguia cuidando delas com a mesma calma de sempre. Seu cabelo havia se tornado grisalho, mas seus olhos conservavam a luz serena de quem compreendeu o valor de cada passo. Uma manhã, um jovem da aldeia se aproximou curioso. Senhor Arthur, como conseguiu que seu campo crescesse assim?
Tenho tentado semear muitas vezes, mas sempre me desespero. Arthur sorriu e entregou uma pequena semente. A diferença, filho, não está na terra, mas enquanto estás disposto a acreditar sem ver. O rapaz guardou silêncio. Arthur o observou se afastar e sentiu uma gratidão profunda. Lembrou seu primeiro encontro com o sábio, aquele dia em que também havia chegado com a alma cansada. Caminhou até a árvore onde tudo começou. O mesmo rio seguia fluindo, as folhas seguiam caindo, mas ele já não era o mesmo. Ajoelhou-se e sussurrou: "Obrigado, mestre. Agora entendo. A constância não é esperar que algo mude fora, mas permitir que algo cresça dentro." O vento soprou suavemente e, em seu murmúrio, acreditou escutar a voz do ancião: "Filho, tuas raízes já são fortes, agora floresce." Arthur sorriu. Finalmente compreendia que cada fracasso havia sido só parte de sua preparação. Cada silêncio, uma prova de sua fé. Não havia perdido tempo, o havia semeado. Olhou o horizonte e, com uma paz que nunca antes havia sentido, voltou à sua oficina. Sobre a porta, pendurou a figura de madeira que entalhara anos atrás, uma árvore com raízes profundas. Embaixo, escreveu uma frase simples: "Nada floresce antes do tempo." Aquela tarde, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, sentou-se junto à janela, observando o céu dourado. Fechou os olhos, respirou fundo e soube que havia cumprido seu propósito: ensinar que o verdadeiro sucesso não chega rápido. Chega quando você está pronto para sustentá-lo. Enquanto a música se desvanece, a voz do narrador se suaviza. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise lembrar disso. E conte de que lugar do Brasil você está escutando. Adoro ler nos comentários e sentir que seguimos crescendo juntos.